Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. IMC, Índice de Massa Corporal. O que vem a ser isso e de que maneira isso interfere ou o que ele diz sobre a nossa saúde? Nós trouxemos esse questionamento ao Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo e presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada por nos receber de novo, Dr. Durval. É sempre uma alegria estar aqui com o senhor. Eu que agradeço e acho que realmente esse assunto é extremamente importante para os nossos telespectadores. Eu só queria colocar que esse assunto foi motivado pela Vera Lúcia, que é de Matão, assiste o nosso programa pela TVM, o canal 58, em Matão, e ela disse que ela tem dúvidas com relação a isso e queria saber mais, por isso que a gente queria saber sobre IMC. Mas antes de partir para responder a Lúcia, o que na verdade é IMC e o que é que ele interfere, o que é que ele diz sobre nós? É interessante porque o IMC é Índice de Massa Corporal e ele reflete exatamente a proporção que existe do peso com a altura e é um ótimo indicador ou de ou de desnutrição e evidentemente de sobrepeso e obesidade. Esse índice de massa corporal ele é muito antigo, data da época lá de 1933. E até hoje ele não foi substituído por outro. Então mostra que ele tem efetivamente evidência científica para mostrar se a pessoa tem excesso de peso, falta de peso, se ela é muito magra ou se ela é muito gorda, ou se ela está, lógico, dentro de um peso ideal. Então o índice de massa corporal, ele é como se fosse uma conta matemática. Que leva em conta que informações? O peso e a altura ao quadrado. Tem uma fórmula que a gente faz para fazer essa conta, Dr. Durval. Então você pega o seu peso, divide pela altura e novamente divide pela altura. Porque é ao quadrado. E aí você tem um resultado. Esse resultado, ele vai dizer, olha, o seu índice de massa corporal, ele é 15, é 20, é 25, é 30, 35, 40, o quê? Quilos por metro ao quadrado. Então, quando eu digo, você tem 25 de IMC, na verdade eu estou dizendo, você tem 25 quilos por metro quadrado. Que legal. E qual que é o ideal? Aí é que vem os parâmetros de peso ideal, de índice de massa corporal ideal, que é de 18,5 até 25. Dentro deste índice está normal. Exatamente. Tá. Então esse é o parâmetro que se usa atualmente. Antes era de 20 a 25. Hoje se recomenda mais de 18,5 a 25. O quê? Quilos por metro quadrado. Tá. Então as pessoas que estão nos ouvindo, elas logicamente sabem que tem um peso, tem uma altura. Pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado e vai obter esse valor. Se ele estiver entre 18,5 e 25, significa que é um valor normal, ou seja, ela está dentro de um padrão de normalidade com relação ao peso, com relação à sua altura. Portanto, é como se ela não tivesse magreza excessiva e também não estivesse com sobrepeso. Fiz a minha conta aqui. Deu 26. E aí? Você tem um sobrepeso, mas você não é obesa. De 25 até 30 há um sobrepeso, mas não significa obesidade, porque obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença crônica, multifatorial, e que diretamente envolve o meio ambiente e a genética. E aí vem as comorbidades e as doenças associadas. Então, no seu caso, não, você tem um sobrepeso. Agora, acima de 30, aí sim. É preocupante. É preocupante. Aí é efetivamente doença.
Tá, e aí essa questão do sobrepeso, obesidade, desencadeia lá uma porção de outras doenças, as tais comorbidades, como vocês dizem, não é, doutor? Exatamente. E aí entra diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos, ácido úrico, e é por isso que é importante prestar atenção nisso. Muito. Eu acho que esse indicador, ele é um parâmetro maravilhoso para você ver o seu status de saúde. Tá. Qual é o seu grau de saudabilidade? Ele é melhor ou é pior? Como que você efetivamente está? Porque você sabe que tanto a magreza excessiva quanto o excesso de peso, ele representa a saudabilidade maior ou menor. Tá. Então vamos lá, a pergunta da nossa amiga Vera. A Vera, inclusive, lhe mandou um abraço. A Vera é sempre simpática, sempre está participando do Simples. E aí ela diz o seguinte, doutor Durval, ela pesa 44,8 e tem 1,63 m de altura. Opa! Ela já se define como uma pessoa muito magra. Exatamente. Um IMC abaixo do que deveria ter, doutor Durval. Sim. Veja, Vera, realmente você tem o que nós chamamos de magreza excessiva. Portanto, se você hoje, pelas contas, ela tem um índice de massa corporal um pouquinho menor do que 18. Então, menos de 18,5 ou mais de 25, tem que tomar cuidado. No caso dela, magreza excessiva. Efetivamente, ela está com problema de saúde. Ela ainda diz que ela tem muita dificuldade para ganhar peso. Oh, Vera, que inveja, amadinho. Doutor Durval, ela diz que toma um medicamento para tireoide chamado Levoide. O Levoide é que pode estar impedindo a de ganhar peso ou isso deve ser do organismo dela mesmo? O que ela faz para ganhar peso? Não, o Levoide é uma reposição de um hormônio tiroidiano e ela tem, logicamente, o hipotiroidismo. Não sei, a dose varia muito, de 12,5 até 300 microgramas. A maioria das pessoas toma 50, 75. Mas, no caso dela, certamente, se os parâmetros hormonais do perfil tiroidiano estiver dentro da normalidade, ou seja, a gente usa muito um que chama TSH, é um indicador maravilhoso para dizer a sua tireoide está dentro de padrões de normalidade, se você estiver fazendo a reposição. Então, no caso dela, Vera, ela está repondo. Se esse hormônio, esse TSH, estiver entre 0,2 até 4, está dentro de um padrão. Portanto, não é o responsável por ela estar com magreza excessiva. Mas, se essa dose for superior, ou seja, se ela está corrigindo muito o seu hipotiroidismo, levando ao hipertiroidismo, efetivamente ela pode perder principalmente massa magra. Então é lógico que ela tem que tomar muito cuidado com o valor do TSH. Tem um outro também que a gente chama T4 livre, que são dois parâmetros extremamente importantes. Então, senão ela pode estar ela mesma causando um hipertiroidismo, o que piora o quadro clínico de magreza excessiva dela. E se estiver tudo ok, para engordar é só comer? Não só, porque assim como a gente fala, nem todo obeso come muito e nem todo magro come pouco. Então, no caso, ela deve ter, logicamente, uma termogênese, uma capacidade muito eficaz de queimar muitas calorias. A gente até diz que o obeso, o gordinho, ele dorme e ganha peso, o magro, dormindo, ele perde peso. Né? Então, no caso dela, ela logicamente precisa fazer uso de medicamentos, até que se prove o contrário. Uma dieta hipercalórica é muito bem-vindo, com certeza. Quais os alimentos que ganham peso? Aqueles de alta densidade energética, aqueles que o tamanho pequenininho e que tem um alto valor energético. O chocolate é o exemplo tipo. Isso. Né? E a alface é o contrário. Isso. Você precisa de muita alface para... Então, no caso dela, não há dúvida que uma dieta hiperproteica é muito importante. Mas, infelizmente, eu acho que ela precisa de uma avaliação médica para fazer uso de medicamentos que efetivamente vão contribuir para ela ganhar peso. Só através da alimentação, eu acho muito difícil. Muitíssimo obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço e sempre à sua disposição.
Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho.